Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de meditação diária da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abri-la no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículos do 35 ao 41. E a palavra do Senhor nos diz: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Amados irmãos, após um longo dia de pregação, de atendimento, Jesus convida seus discípulos para passar para outra margem do lago. Entra no barco de Pedro, coloca-se em descanso, depois de um dia fadigante de missão. Eu gostaria de partilhar com você que o tema desta pregação é mais seguro permanecer na barca de Pedro. A barca, meus amados irmãos, significa a igreja. A barca agitada pelos ventos, pelas ondas do mar, significa os ataques que a igreja sofre, por muitos escândalos, pela incoerência dos seus pastores, pelo contra-testemunho dos seus membros. Esses ataques que a igreja sofre internamente ou externamente. Mas o fato de Jesus se encontrar dormindo lá tranquilamente no barco, isto demonstra para nós a sua confiança naqueles que conduziam aquele barco. Jesus estava ali, no barco agitado pelas ondas. Seria impossível não despertar. Mas Jesus confiava na mão daqueles que estavam conduzindo aquele barco, cuidando daquele barco. Assim como Jesus confiou, meus amados irmãos, os cuidados da sua igreja a homens imperfeitos, limitados, pecadores, nós também temos que confiar naqueles que estão no comando da igreja, naqueles que foram escolhidos por Deus para cuidar dos destinos da igreja. Porque esses homens limitados, esses homens pecadores, são os mesmos que estão dispostos a levarem a boa nova onde quer que seja necessário. E cabe a nós, assim como Jesus, confiar inteiramente, mesmo porque o verdadeiro comandante desta barca chamada igreja é o Cristo Senhor. Apesar de estarem com medo, nós vemos que os discípulos, por um bom tempo, eles tentaram de todas as maneiras, usando de suas habilidades, para manter o barco firme. Eles não desistiram, eles não se lançaram fora, eles não abriram mão de cuidar do barco, de cuidar da igreja. Nós não podemos, meus amados irmãos, diante de qualquer bobagem, de qualquer falsa informação que é jogada na mídia, diante de escândalos que são revelados, simplesmente abandonar a nossa fé. Nós não podemos abrir mão da fé que professamos por causa de atos deliberados daqueles que nós sabemos são humanos, que compõem o corpo místico de Cristo, mas são humanos, meus amados irmãos. Não podemos também nos deixar confundir pelas doutrinas contrárias ao cristianismo. Não podemos de forma alguma, meus amados irmãos, nos deixar levar ao sabor das ondas. Há quase 2 milênios o cristianismo é atacado. Há quase 2 milênios tenta-se de todas as formas barrar o anúncio da Boa Nova que é feito de forma autêntica pela Igreja Católica.
Até hoje, os ventos, a tempestade, os ataques não surtiram efeito, porque Jesus permanece no barco. Porque ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a nossa igreja. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos manter na barca. Nós precisamos estar ali, usando das habilidades que o Senhor nos dá, para manter essa barca firme, mas cientes de que o poder que mantém essa barca firme vem do céu, vem do alto. Porque foi escolha dele estar nessa barca. Também algo, Senhor, que eu pude também refletir nesta palavra foi o seguinte: quando os discípulos perceberam que não dava conta da situação, eles foram à procura do mestre. Embora aborrecidos por acharem que o mestre não estava se importando com a situação, eles recorreram a ele, a quem é dono de todo o poder. Quando estivermos, meus amados irmãos, diante de acontecimentos que coloquem dúvidas em nossa fé, que coloquem dúvidas e desconfiança na igreja, na fé que professamos, nós recorramos ao Cristo em oração. Façamos como os discípulos fizeram. Vamos ao Cristo em oração, porque Ele é a luz do mundo. É Ele que ilumina toda treva e que traz ao conhecimento de todos a verdade. Ele elucida as situações que parecem para nós tão obscuras e faz a realidade das coisas tomarem seu curso certo. Por isso buscamos nele, porque ele que naquela tarde socorreu os discípulos, não permitindo que a barca naufragasse, também nos socorrerá, permitindo que a nossa igreja, que é dele, que é do Cristo, permaneça também segura. Meus amados irmãos e irmãs, você precisa ser igreja. Você precisa estar na companhia dos irmãos que professam a sua fé. Você precisa, meu amado irmão, participar da comunidade chamada igreja. Você precisa conhecer a fé que professa. Você precisa saber o que é a Santa Missa. E eu estou falando a você que é católico. Você precisa conhecer a sua doutrina, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem na nossa igreja. Você precisa viver os sacramentos na prática. Você precisa ser um católico autêntico. Porque se você não se esforçar para conhecer as razões da sua fé, a doutrina que a sua igreja professa, você será facilmente seduzido por aqueles que se esmeram, por aqueles que se dedicam em atacar a fé católica. Existem muitas denominações que se dizem cristãs, que pegam os seus adeptos e não os formam na doutrina que eles querem seguir, mas eles formam discípulos contra o cristianismo, contra o catolicismo. Então você precisa conhecer a sua igreja. Você precisa conhecer a sua fé. Gaste tempo com isso. Seja igreja de verdade. Porque só se ama aquilo que se conhece. A nossa fé, meus amados irmãos, ela está enraizada nas palavras de Jesus que disse a Pedro. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É na fé professada por Pedro que a nossa igreja, que a igreja de Cristo está enraizada. Nesta fé que nos dá a certeza de que Ele é o Salvador, de que Ele é o Messias, o Cristo enviado por Deus, e de que Ele é o verdadeiro comandante, é o cabeça da igreja. Por isso, seja igreja e permaneça na barca, porque é mais seguro permanecer na barca de Pedro. Que Deus abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.